templo, a habitação de Deus e casa de Deus do Antigo Testamento nunca foi de fato a casa de Deus. Foi a casa de Deus pedagogicamente falando. E Deus, de fato, colocou lá a sua glória, mas tudo dentro de uma escala mínima e de uma escala simbólica. Porque agora é dito que o homem Jesus, gerado no ventre de Maria, aquele nazareno, que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, e que aos 30 anos começou o seu ministério, e que era primo de João Batista. Que diria, né? Se você confundir as coisas, achar que o Jesus ali se refere ao eterno, aí você vai pensar que Deus então é primo de João Batista. Sabia que Deus tem primo? Quem? João Batista. Nós não vamos confundir as coisas. O Jesus de Nazaré, o homem, né? Foi o corpo gerado por Deus para que o Logos, o eterno, o infinito, pudesse habitar entre os homens. Portanto, a própria Escritura diz que a casa de Deus então é o homem. A casa de Deus é o homem. E por que Deus mandou fazer aquela tenda? Porque aquela tenda era um símbolo do homem. Era um símbolo da humanidade. Não da humanidade enquanto pessoas, mas da humanidade enquanto ser humano. Símbolo que se concretiza na pessoa de Jesus. Agora, quando ele então morre na cruz e ressuscita, todos os que creem nele são reunidos a ele para formar um grande santuário, um grande templo. Por isso que a Escritura também nos diz que a igreja é a casa de Deus. É a casa de Deus. E a igreja tem um aspecto interessante. Ela tem um aspecto múltiplo e um aspecto singular. O que é a igreja? Ora, a igreja é a casa. Isso é singular, é único. É a casa de Deus. Onde diz isso? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, essas coisas eu escrevo para que vocês saibam como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Portanto, a casa de Deus hoje, ela tem uma dimensão muito maior do que o simples corpo de Jesus naquele tempo. Ou seja, a casa de Deus, ela é uma grande casa. Por isso que é dito no Apocalipse que é uma cidade. Porque o que seria uma cidade, senão o conjunto de muitas casas? Sim ou não? Mas não é um assentamento. A Nova Jerusalém não é um assentamento. Que os irmãos fiquem claros disso. Não é, Gil? É um assentamento que está precisando de regularização? Não. Não, é uma cidade. Cidade implica governo. Não implica governo? Organização, urbanização. Ou seja, teoricamente falando, uma cidade tem que ter todas as características de uma cidade. Não é um mero conjunto de casas ou de habitação. Então, nesse sentido, a igreja, ela tem um aspecto singular. É uma cidade. É o que Paulo fala em Efésios 2:20. É o edifício de Deus. Agora, essa cidade, ela tem muitas casas. Querem ver? Está aqui, uma casa. Josué, você é casa de Deus. Deus habita você. Portanto, está ali o irmão Magalhães, outra casa. Está ali o nosso irmão Elcádimo e a irmã Caldineia, né? Irmão Adriano, irmã Adriana, irmão Geraldo, irmã Shirley, irmã Edna, irmão Davi, irmão Gil. Cada um de nós, casa, somos muitas casas que são habitação de Deus, que forma, portanto, uma grande cidade. Então, ao olharmos para a Nova Jerusalém, você precisa enxergar aqui dentro, enquanto sendo uma parte integrante desse complexo divino humano. E é nesse ponto que eu quero chegar aqui com os irmãos. Essa cidade, ela é belíssima. Ela é obra do Deus triuno. Ela é o produto da economia do Deus triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não somente projetaram essa casa, não somente projetaram esse edifício, não somente projetaram essa cidade, como eles então, aqui nessa altura profética, eles já levaram a cabo o seu propósito. Então Deus tem um propósito para com os seus eleitos. E aí você deixa sempre aí na nota de rodapé da sua memória, que quando nós falamos que Deus tem um propósito para os seus eleitos, isso não exclui
do propósito geral, os não eleitos.